Olha só, os moradores do bairro Minas Gerais procuraram a nossa equipe para denunciar uma possível construção irregular. É o seguinte, é que uma empresa está murando alguns lotes ali do bairro. E segundo os moradores, o espaçamento para a passagem de pedestres não está sendo respeitado. Rua da Cevada, bairro Minas Gerais, em Uberlândia, área norte do município. A via tem 4 metros e 67 centímetros de largura. E o pior, não tem calçada nem espaço para construção. A cerca de arame farpado está bem ao lado da pavimentação. A situação pra lá de esquisita é vivida pelos moradores das ruas em frente. A região é resultado de um grande loteamento de 2009. Os terrenos foram vendidos segundo os padrões exigidos pela lei de zoneamento, mas na prática... Os moradores contam que assim que o loteamento foi entregue, essa cerca era, na verdade, lá do lado daquele coqueiro ali, ó. Mas com a entrega da pavimentação, a empresa, que é a dona do lote, colocou esta cerca aqui. Agora a questão é a seguinte, cadê a calçada? E olha o risco de acidentes. Nós estamos bem na curva aqui, ó. E detalhe, viu, que as pessoas ainda não sabem. Esta rua aqui é da Cevada, nesse trecho aqui, ó, ela é mão dupla, o que deixa o local ainda mais perigoso. Edivaldo Cardoso foi um dos primeiros moradores desta parte do bairro. Investiu no imóvel, mas não tem tranquilidade para andar a pé ou mesmo de carro. Quando a gente comprou em 2009, a gente já tinha no projeto da loteadora que a rua teria o tamanho normal dela. Porém, a cerca já estava instalada na posição errada. Mas como a loteadora e a prefeitura falou que ia recuar essa cerca e fazer a rua correta, a gente ficou até tranquilo. Mas só que foi passando os anos e o problema foi só se agravando. Muito acidentes acontecendo, entendeu? As pessoas fazendo caminhada no meio da rua porque não tem uma calçada, né? Então a coisa só foi agravando. Jorge também tem uma casa na esquina da Rua da Cevada. A falta da fiscalização, da calçada, da estrutura da via tem resultado em riscos para quem vive ou passa por aqui. Aqui é muito difícil, aqui criança não pode sair na rua, tem que ficar trancado dentro de casa, que não tem espaço. Aqui, inclusive, uma vez o rapaz veio de lá para cá, ele passou direto naquela cerca lá, foi para lá na frente. Por quê? Porque a curva é tão fechada e ele não teve opção, coitado. E aí é aquele ditado, não tem como. A cerca era para lá, agora jogaram para cá. E a gente tem que ter essa cerca. Aqui mesmo já escutei várias brecadas de carro, caminhão. A gente só pede a Deus que não bate, não mata as pessoas aqui, porque aqui não tem como. A gota d'água para os moradores foi a construção, aliás, o começo da construção de um muro. O trabalho está bem adiantado, olha só. A gente verifica que a estrutura está sendo feita, mas não respeitando as regras de loteamento e também de zoneamento. Por quê? Não está se respeitando a metragem dedicada às calçadas, o que é uma exigência da lei municipal. Os moradores reclamaram da situação na Prefeitura e no Ministério Público Estadual. Eles ficou de averiguar, de mandar um responsável, né, da Secretaria de Planejamento vir avaliar o local. Mas eu não tive resposta se essa pessoa veio aqui, se avaliou o local. Lá no Ministério Público me falaram que eu tinha que fazer uma reclamação por escrito, né? E protocolar lá no Ministério Público, e isso foi feito. Em 2013 eu fui lá e protocolei uma reclamação, né, pedindo, né, que fosse retirada a cerca e refeita a calçada, porque é direito nosso, né? É lei do municipal falando que sobre a metragem das ruas, né, que tem que ter um padrão. A indignação ficou maior ainda quando os moradores solicitaram que o ônibus passasse pela Rua da Cevada. A equipe da CETRAN esteve aqui, negou o pedido, viu a situação e ficou por isso mesmo. Aqui precisa, gente, precisa de lombada, aqui precisa de muita sinalização, aqui, principalmente lá no começo,
ali na entrada, porque aqui é a mão dupla, então vai e volta. Então aqui precisa de muita coisa, placa na esquina ali, sinalização está precisando. E a gente percebe como a situação é grave quando anda ao lado do terreno. Logo à frente, na rua Monteiro Lobato, tem um muro pronto. Calçada de um lado e o muro de outro. Olha a situação de perigo aqui na rua Monteiro Lobato. Esse muro aqui, ó, é da mesma empresa dona daquela parte onde tem a cerca. As pessoas que passam aqui não têm condição de andar nesse local aqui. E a rua é de mão dupla. Olha só a situação de risco para pedestres e também para motoristas. Agora, o que os moradores perceberam neste local aqui é que virou um território sem lei. A CETRAN não verificou a situação aqui, a prefeitura não olhou a questão da lei municipal para a permissão da calçada e o trânsito está desse jeito. De acordo com o Código de Posturas do município de Uberlândia, todo terreno em área urbana tem que ter passeio. A Lei Municipal 10.686 estabelece que as calçadas públicas serão compostas de faixa de circulação, faixa de serviço e faixa de acesso. Deverão ter 2 metros de largura, com espaço de 1,20 m para a passagem de pedestres. O que os moradores do Minas Gerais querem é que a legislação seja para todos, para as empresas e para a comunidade em geral. Nós queremos providência, porque nós estamos cansados de reclamar na prefeitura, no Ministério Público, e a gente não tem sucesso, né? A gente está brigando pelo nosso direito. Precisa morrer uma criança, as crianças vêm de bicicleta ali, eu estou sentado aqui, eu rezo todo dia para um carro não pega uma criança ali, gente do céu. Precisa, por que a gente tem que brigar, precisa disso para poder afastar essa cerca, para dar liberdade, que é direito nosso, é direito nosso. Tem algo que eu falo aqui sempre e gosto de repetir. Aqui no Balanço Geral, o povo tem vez e voz. As pessoas me procuram através do WhatsApp do Balanço, 997989900, para fazer suas denúncias, os seus questionamentos e, principalmente, pedir a nossa ajuda para conseguir uma resposta por parte das nossas autoridades. Então, nós ouvimos a nossa população, conversamos com as pessoas e está claro e evidente o problema que todos estão enfrentando. E você viu que durante a entrevista eles chegaram a falar que procuraram o Ministério Público. Ou seja, essa história não acaba aqui. A Ellen Villa, ela volta a conversar comigo, ela que tem novas informações em relação a isso. E nós fizemos diferente. A gente não foi até o Ministério Público, nós convidamos o promotor para ir até o local, né, Ellen? Sim, Rafael, o promotor Breno Lintz, ele foi conosco até o local hoje de manhã. Ele nos disse que está há 2 anos à frente da curadoria e que não tinha ainda informações, ou chegou para ele informações sobre essa situação. O promotor, ele verificou todo o terreno, olhou a questão do muro, da rua e do perigo desse local. E ele já adiantou que a fiscalização deveria ter verificado o problema da falta da calçada lá atrás, 10 anos antes da questão do loteamento. Mas vamos acompanhar o que ele diz, como é que foi essa visita dele, Rafael? Dr. Breno foi até o local conosco hoje. O promotor de justiça Breno Linhares Lintz está à frente da Curadoria do Meio Ambiente há 2 anos. Ele foi pessoalmente ao local verificar a denúncia feita pelos moradores. O promotor explicou que hoje tramitam 2.500 inquéritos na promotoria e muitos já são resultados de irregularidades em bairros. Disse também que não tinha conhecimento deste problema, mas percorrendo alguns metros, percebeu que o lugar não está de acordo com as regras de loteamento. Eu tenho a impressão que aqui foi uma aprovação incorreta de loteamento, porque a pessoa, para fazer o loteamento, ela tem que prever as vias e tem que, inclusive, entregar para o município as vias previstas para o loteamento. E eu estou vendo aqui que há um erro, porque a implantação dessa rua deveria ter sido seguida de calçada dos 2 lados. Então eu estou vendo que o esquadro aqui está errado e provavelmente o projeto não foi atendido na sua plenitude.
O loteamento foi entregue em 2009, segundo os moradores. E pelas informações repassadas pela empresa que vendeu os terrenos, toda a área seguia a legislação municipal. Numa primeira análise, o promotor já verificou erros na estrutura que foi entregue. Aqui dá para perceber que o loteamento está errado. O loteamento deveria ter construído a via e as calçadas dos dois lados, mesmo que ele terminasse aqui. Então, eu estou vendo que aqui não tem calçada dos dois lados. O erro está na autorização ou na implantação do loteamento. Durante a visita ao local, Breno Lintz também constatou problemas no sistema viário. Extremamente perigosa e eu não sei como é que isso foi autorizado. Existem situações em que a pessoa vem para implantar um loteamento, mostra algo no papel, é aprovado e na hora de executar a obra, eles fazem diferente do que eles apresentaram na prefeitura. Por causa disso, acaba acontecendo umas aberrações como essa aqui que nós estamos vendo. A prefeitura vai ter que desapropriar e solucionar o problema aqui. De imediato, parar com essa via de mão dupla aqui, né? E o trânsito deve observar isso, porque aqui está um perigo. Obrigado à nossa repórter Ellen Vilela, conversando com o Breno Lintz. Agora, ele usou uma palavra que eu até gostei, realmente é isso que acontece, uma aberração, algo que infelizmente a gente mostrou aqui no nosso Balanço Geral e tem mostrado. Bom, eu vou chamar agora o meu amigo Danilo Cacheta para também fazer parte dessa conversa, porque o nosso objetivo é sempre explicar, deixar claro, ouvir todos os lados dessa história e principalmente dar uma resposta à nossa população, porque ali existe a empresa e existe também a questão da prefeitura, até por causa desse loteamento que existe ali no local, como o doutor Breno falou, que pode ter sido aí irregular. Nós temos uma resposta em relação a essas autoridades e também à empresa, Danilo? Olha, Rafael, eu conversei agora pela manhã com um engenheiro e também com o assessor de imprensa do Arcon Atacadista, que é responsável pela construção do muro. É de propriedade dele aquele terreno que fica ali do outro lado, né? Então eles foram muito assim solícitos aos nossos pedidos, me explicaram assim, minuciosamente tudo que ocorreu lá. E é basicamente o que disse agora há pouco o promotor Breno Lintz, né? A empresa já está instalada naquele local, os terrenos, é uma gleba, um grande terreno, que foi adquirido por ela há mais de 40 anos. O loteamento foi feito depois, como a Ellen disse na reportagem, entregue em 2009. Então, quando foi feito o loteamento, a prefeitura precisa aprovar o loteamento. Então, o promotor destaca que deve ter ocorrido duas situações. Ou na aprovação, os engenheiros da Secretaria de Planejamento não previram essa situação e não reservaram ali um espaço para ter a calçada do outro lado da rua antes de que ela fosse pavimentada, ou o projeto até constava dessa situação, mas não foi executado assim corretamente. O que estranha, então, até então, a empresa não tem nenhum problema. Ela está construindo o muro daquilo que é a propriedade dela, muito antes de ter qualquer tipo de loteamento naquele local, dentro do que está aprovado pela prefeitura. Esse é o primeiro ponto. O que estranha é que nós estamos há 3 dias tentando uma resposta da prefeitura e até agora a gente não teve nada. Num primeiro momento, a Secretaria de Serviços Urbanos esteve lá no início da semana, conversou com esse engenheiro com quem eu falei por telefone hoje, eles fizeram uma medição da área do terreno da empresa, constataram de que não há nenhuma irregularidade. Nós vimos na reportagem que a Secretaria de Trânsito também esteve lá para verificar a questão do trânsito e a possibilidade de colocar o transporte público ali naquela região, e aí não deram solução, disseram que não tinha jeito e foram embora. Quer dizer, o problema já é de conhecimento da prefeitura, a gente quer saber agora é da solução. Então, o que foi feito para verificar isso? Até agora nada, né? Então, o que os moradores cobram, e a gente ainda não teve uma resposta da prefeitura, é de saber disso. Bom, então está errado o loteamento? A construtora fez uma coisa que não estava na aprovação da prefeitura ou foram os engenheiros da época que aprovaram o projeto errado? Se essa for a alternativa correta, Rafael, foi um projeto aprovado erroneamente pela prefeitura, o doutor Breno Lintz já indicou aí o que vai ser preciso fazer. Vai ter que desapropriar ali 1 metro, 1,5 metros do terreno da empresa
para poder construir o passeio. Aí, para desapropriar isso, tem que indenizar a empresa, essa indenização vai sair dos cofres da prefeitura e quem é que vai pagar isso? A construtora que fez o loteamento irregular ou a prefeitura que aprovou o projeto errado? Então vamos ver, né, como é que vai se dar essa solução. Estou com pena dos moradores, porque solução a curto e médio prazo, pelo visto, não vai ter não. Infelizmente também acho isso, Agora, a gente tem que pedir também para o pessoal da Secretaria de Trânsito verificar a sinalização no local, porque evidente, claramente lá, não tem sinalização nenhuma, não tem pintura na pista, não tem nada. É muito perigoso. E outra questão também que eu acho que ajudaria nesse momento para os moradores ali da rua, era deixar ela em mão única. Era uma forma de amenizar aí os riscos de acidentes ali naquela região. Mas é uma lambança que realmente existe aqui na nossa cidade e precisa ser resolvido o quanto antes. Agora, se a prefeitura tiver que arcar com tudo isso, esse dinheiro não é um dinheiro da prefeitura, é o dinheiro que é meu, do Danilo, é o dinheiro nosso, são impostos que nós pagamos sempre para viver aqui na nossa cidade, aqui nesse país. Triste, viu? Agora, agradeço demais aos moradores, obrigado pelo carinho, obrigado por terem procurado a nossa equipe e a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa situação e esperando o quanto antes um posicionamento por parte da prefeitura, o que eles vão fazer, como que eles vão resolver esse imbróglio todo. Obrigado, viu, Danilo, pelos detalhes aqui no nosso balanço. Fica atento, viu? Pode a gente deixar. está correndo atrás dessa história já faz 3 dias, né, Danilo? 3 dias, uma peleja. 3 dias. Liga para um, ligou, assim mesmo. Obrigado, viu, Danilo? Aqui a gente não para, a gente não desiste, não.